Olá, aluno, muito bem-vindo à nossa terceira aula de Arquitetura e Organização de Computadores. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com as bases numéricas, nós vamos trabalhar também com a representação aí dos dados, vamos avançar um pouquinho também para a linguagem, né, de compreensão dos processadores. Então nós vamos ver várias partes de como funciona realmente a arquitetura e organização de computadores. Então, não vamos ficar só na conversão dos dados, né? Nós temos várias bases, vamos compreender um pouquinho como que elas funcionam, mas vamos entender, né? Nós estamos falando de arquitetura e organização de computadores. Então, vamos avançar um pouquinho mais sobre essa arquitetura. Então, temos a conversão de bases, ela é importante, claro, nós temos dentro do computador como dá esse funcionamento. O computador funciona em números binários, em zeros e uns. Zeros e uns, nós não entendemos zeros e uns, nós não entendemos conjuntos de zeros e uns, para nós não significa nada. Para o computador significa tudo. Nós entendemos os números de forma diferente. Nós aprendemos lá na escola os números decimais. Não é isso que a gente aprendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 dedos, nós aprendemos a contar os dedos. Tudo isso teve uma sequência. Depois nós aprendemos a somar, depois aprendemos a multiplicar, enfim, todas aquelas situações. E assim houve uma evolução da matemática até chegarmos hoje onde estamos. Tá? Então, como a gente está falando de arquitetura e organização dos computadores, a gente tem que aprender não só como que o computador faz essa conversão, né? Você programa, a partir do momento que você está programando, você está reservando espaços dentro do computador. Tá, você reserva esse espaço para quê? Nós vimos na aula passada como as memórias funcionam, né, que temos vários tipos de memória. Agora, qual que é o papel dessas memórias? O processador tem lá uma unidade de lógica aritmética, uma unidade de controle, e cada uma tem suas funções. E como trabalhar com tudo isso? Né? A unidade de controle controla tudo que tem para acontecer dentro do computador. Como que vão fazer isso? Então, hoje nós vamos um pouquinho mais além. É claro, eu vou mostrar para vocês. Nós não vamos conseguir olhar para dentro de um computador e entender, até porque a arquitetura e organização é uma disciplina que não é fácil da gente captar, porque a gente não está olhando essa circulação de bits ou de bytes dentro do computador, essa troca, onde fica armazenado, a gente tem que imaginar. Então, eu vou pedir para vocês um esforço de imaginação bem grande para a gente compreender essas trocas que existem e principalmente na aula de hoje. Por quê? Porque são diversas informações, algumas situações vocês vão falar não, isso é extremamente difícil. Não é difícil, mas, claro, exige uma série de estudos, né? E a gente teria que se aprofundar muito mais. Mas eu peço um pouco de compreensão para a gente avançar um pouco mais, ok? E hoje também eu trago uma novidade, eu estou com essa camiseta, né? Essa camiseta é uma camiseta a qual eu pertenço. Nós estamos no mês de fevereiro, fevereiro é o mês das doenças e síndromes raras. Então, eu pertenço a um grupo do Paraná de doenças raras. E sempre eu vou falar que a doença pode ser rara, mas a informação não. Então, se vocês precisarem, estou à disposição. Então, vamos lá compreender toda a organização e arquitetura de computadores. Então, vamos ao quadro. Então, para iniciar, o principal objetivo é conhecer e compreender os conceitos, desenvolvimentos históricos, a gente já viu, assim como a estrutura. Isso é importante quando a gente está falando de organização e arquitetura de computadores. Para isso, serão apresentados conceitos relacionados à representação. Binária, por que é importante? Porque como o computador compreende a composição de outras representações relacionadas também ao sistema binário. Por quê? Porque o binário precisou ser aperfeiçoado, né? Só o binário deu conta por um bom tempo. Dá conta, claro, mas a gente
criou o octal, o hexadecimal, para melhorar o sistema binário, para deixar ele mais ágil, ok? Então, vamos lá. Após representar os números binários, serão abordados os números octais, hexadecimais, bem como as conversões de base entre outros esses diferentes sistemas de numeração. Todo esse conhecimento será necessário para que seja possível projetar instruções de máquinas, que nada mais são do que um conjunto de números binários que será o coração do processador que iremos projetar mais adiante. É claro que nós não vamos projetar todo um processador, né, mas vamos entender como ele poderia ser projetado, né, através da linguagem assembly, que é a linguagem que ele vai entender, né, para projetar essas instruções. Então, ficou um pouco curioso? Vamos descobrir como. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos avançar não só nessa conversão de números, nós vamos avançar aí como seria essa construção de um processador. Vamos entender, vamos acrescentar elementos hoje para poder entender como que esse nosso computador, como essa máquina chegou ao que a gente conhece hoje, tá? É claro que não vamos desvendar todos os mistérios, até porque eu vou precisar que vocês pensem, né, e imaginem, façam esforço de imaginação. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar, a gente tem que imaginar como esses bits, esses zeros e uns, né, esses impulsos elétricos estão indo e voltando, tá? E é assim que funciona. Também a gente vai partir do princípio que tudo funciona corretamente, tá? E nem sempre é assim, tá? Por exemplo, isso, né, hoje a gente vai avançar um pouco, por quê? Vamos pensar em duas situações. Se você gosta mais de software, né? Se você gosta mais, não, eu quero ser um designer de interfaces, né? Quero trabalhar com o belo, com o bonito, entender o ser humano, o usuário, vou trabalhar, ótimo, né? Eu não vou me preocupar tanto com o hardware, né? Claro, eu tenho que conhecer os princípios. Agora, não, eu adoro o hardware. No futuro eu quero trabalhar com inteligência artificial, eu quero trabalhar com robótica, eu quero trabalhar com a tecnologia de carros, carros automáticos, automatizados, eu quero trabalhar com toda essa tecnologia, né, de ponta ali. Eu vou ter que conhecer todo o meu hardware. Por quê? Porque se por exemplo, vou trabalhar lá com ônibus sem motoristas, tá? Então, vou trabalhar numa empresa tal que faça automóveis ou ônibus que sejam controlados sem motoristas, tá? Vocês imaginam a responsabilidade que você vai ter, né? Porque vai ser um hardware funcionando com um software, lógico, né? Mas esse hardware vai ter que ser tão ágil para não atropelar uma pessoa, porque não vai ter um ser humano, que é uma segunda barreira, né? Quando você está lá pilotando um carro, tem um ser humano, né? Agora, um carro autônomo, um ônibus autônomo, ele vai ter que ter um hardware tão elaborado que você vai precisar ter o conhecimento tão profundo para você ter os comandos desse carro, desse ônibus autônomo, né? Então, e como nem todos vocês que estão começando agora ou estão um pouquinho mais avançados vão querer se aprofundar nesse ponto, né, da arquitetura, do hardware em si, tem alguns que vão se dedicar ao software, né, ou a ser designers ou desenvolvedores aí de programas, trabalhar em engenharia de software, né? Então, eu gostaria que todos se dedicassem ao hardware, né? Eu acho lindo o hardware, mas, né, então eu não vou querer que todos se aprofundem muito no hardware, mas vocês têm que ter pelo menos uma noção de como essa arquitetura funciona, ok? Então, eu quero que vocês façam esse esforço para entender um pouquinho mais profundamente o que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, vamos ver os sistemas numéricos, conceitos, simbologia e representação de base numérica. Mais uma coisa, né, antes da gente continuar.
Sobre essas conversões, é claro, eu vou falar rapidamente, né, dos conceitos, mas eu mandei para os tutores aí pedir para eles, enviei um material, vocês têm um material complementar, então se vocês tiverem alguma dúvida nessas conversões de base, tem um material complementar, olhem o material complementar, que não adianta, né, eu enviar para vocês não olharem o material complementar, que não vai servir para nada. Então, tem dúvida, tem todas essas conversões aí, porque hoje na aula a gente, né, vai falar um pouco, não tão detalhadamente, mas eu tenho um material complementar para vocês, ok? Então, se tiverem dúvidas, além dessa aula, além do livro, além de todas as explicações, ainda temos um material complementar. Podem pedir para os seus tutores, ok? Então, vamos lá. Então, né, vamos pensar numa situação aí que a gente precise fazer conversões e validações, né? Então, uma empresa X aí necessita verificação da arquitetura, ver se a arquitetura, né, quando ela faz essas verificações, né, ela está fazendo corretamente, né, o processador está trabalhando ok. Então, a empresa vai apresentar um conjunto de números binários trabalhados pelo processador e você terá que apresentar um parecer de número de acertos e erros, de forma que o projeto seja avaliado e as decisões corretas podem ser devidamente tomadas. Nesse sentido, você deverá avaliar, né? Então, é como se você recebesse os números binários, daí você recebe um resultado em octal, um resultado em hexadecimal, você vai dizer se está certo ou está errado, né? Então, você vai fazer a transformação para octal. Aqui, nesse caso, você já tem em hexadecimal, né? Você vai ver se está certo ou errado, né? Então, não sei se esse número é válido ou não é válido, né? Então, nada mais do que você vai pegar o binário, vai transformar em octal ou vai transformar em hexadecimal. Então, o que a gente tem que saber, né, para fazer essas transformações, tá? Sistema binário é a base 2. Nós trabalhamos com zeros e uns. Então, base 2. Só cabem dois números, 0 e 1. Octal, base 8. Cabem 8 números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, não existe o número 9 na base octal, tá? É de 0 a 7. Base decimal, são os nossos 10 dedos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Não cabe mais, 9, decimal. Base hexadecimal, 16. Nós temos 10 dedos, 0 a 9, e depois vem A, B, C, D, E, F. Simples assim, tá? Então, nós temos base 2, base 8, base 16 e base 10. 2, 8, 10 e 16. Vamos voltar ao 4. Então, estão aqui as bases. Claro que nós temos outras bases, mas as que nós vamos trabalhar são essas. 2, base 8, base 10 e base 16. Quais algarismos que pertencem? Na octal, de 0 a 7, na decimal, de 0 a 9 e na hexadecimal, 0 a 9 mais A, B, C, D, E e F, tá? Nós temos aqui as representações, por exemplo, na decimal, na binária, na octal e na hexadecimal, tá? O que eu represento? Por exemplo, o número 0 é 0 em qualquer uma das bases, tá? O número 1, igualmente, é 1 em qualquer uma das bases. No 2 começam as diferenças. O número 2 que a gente conhece, decimal, são os números que a gente conhece. 0, 1, 2, 3, como a gente aprendeu lá no nosso primário, tá? O número decimal, tá? Essa linha aqui, essa coluna aqui, desculpem, decimal são os números do colégio. Binário, se nós só temos o 0 e o 1, eu vou ter que representar esses números decimais em zeros e 1. Octal, eu vou ter que representar de 0 a 7. E o hexadecimal, eu vou ter que representar de 0 a 9, A, B, C, D, E e F, tá? Como que a gente faz isso? O que a gente aprende
Entendeu? Por exemplo, se eu falar para vocês o número 387, lembram que o 3 pertence às centenas, o 8 pertence às dezenas e o 7 às unidades? Sim, aprendemos lá com a tia do primário, tá? Então, nada mais é que 10 a 0, 10 a 1 e 10 a 2. Então, que cálculo fazemos? 3 vezes 10 a 2, 8 vezes 10 a 2 e 7 vezes 10 a 0. 300 mais 80 mais 7 é o 387. O sistema binário é composto por dois símbolos, zeros e uns. O zero no sistema binário representa a ausência de tensão, enquanto o 1 representa uma tensão. Tá? Então, quando eu dou 1, o número 1, 0, 1, 1, 0, eu tenho que pôr 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Se eu tivesse mais número aqui, seria 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Tá? E fazer a multiplicação em si. 0 vezes 2 a 0, 1 vezes 2 a 1, 1 vezes 2 a 2, 0 vezes 2 a 3, 1 vezes 2 a 4 e fazer o cálculo. Quanto que é 0 vezes 2 a 0? Qualquer número vezes 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. 0 vezes 1, 0. 2 elevado a 1, 2 vezes 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4 vezes 1, 4. 2 elevado ao cubo, 8 vezes 0, 0. 2 elevado a 4, a quarta, 16 vezes 1, 16. Quanto quer 16 mais 4 mais 2, 22 em decimal. Sistema octal. Então, eu recebo o número 167. Peraí. Eu recebi o número 167 na base octal, é igual a que número na base decimal? Tá? Como que eu faço? Eu coloco o número 1, 6, 7 e faço 8 a 0, 8 a 1, 8 a 2. Tá? E faço os cálculos. 7 vezes 8 a 0, 8 elevado à primeira vezes 6, 8 elevado à segunda vezes 1. 8 elevado a 0 é 1 vezes 7, 7. 8 elevado a 1 é 8 vezes 6, 48. 8 elevado ao quadrado, 64. Vezes 1, 64. 64 mais 48 mais 7, então, 167. Octal é igual a 119 na base decimal. E sistema hexadecimal, não esqueça que o hexadecimal é o único que tem letras junto, tá? Para dificultar a nossa vida, é claro. Tá? Então, vamos lá. Eu dei para vocês o número 2F4, tá? Na base 16, hexadecimal. É igual a que número na base decimal? Tá? Então, o sistema hexadecimal é composto por 16 símbolos, utilizado nos microprocessadores, usado em endereços MAC, né, endereços físicos, encontrados nas etiquetas abaixo dos roteadores. Tá? Então, eu coloco nas casinhas o 2, o F e o 4. E faço o mesmo cálculo, 16 a 0, 16 a 1, 16 a 2. 4 vezes 16 a 0, 15 vezes 16... O F equivale ao número 15. Então, 15 vezes 16 a 1, a primeira, né? 2 vezes 16 ao quadrado. Então, 4 vezes 200, mais 240, mais 516. Então, 2F4 é igual a 700, na base 16, é igual a 756 na base 10. Tá? Conversão de decimal, número 25 para binário, eu vou dividindo por 2. 25 dividido por 2 dá 12 e sobra 1. Sobrou 1. 12 dividido por 2 dá 6 e sobra 0. 6 divididos por 2 dá 3 e sobra 0. 3 divididos por 2 dá 1
e sobra 1. 1 dividido por 2 dá 0 e sobrou 1. Eu faço de trás para frente, né? Esse 0 aqui eu vou ignorar. Então, 1, 1, 0, 0, 1. Tá? Então, fiz a conversão aí do nosso decimal para o binário. Sempre de qualquer número decimal para o binário, eu vou dividir por 2. Tá? E binário para decimal, eu vou multiplicar por 2. Tá? Então, mesma coisa, né, que a gente já fez, né? 1 vezes 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, 2 a 4 e 2 a 5. Então, essa numerolândia aqui, na base 2, dá um número 53 na base 10. Tá? Decimal para hexadecimal, então o número 12.412, que a gente conhece, para hexadecimal, eu vou dividindo por 16. Ótimo. Dividir por 16, deu 775, sobrou 12. 775 divididos por 16 deu 48, sobrou 7. 48 divididos por 16 deu 3 e sobrou 0. Então, pego todos os números. 3, 0, 7 e 12. Opa! 12 equivale à letra C. Ótimo. Então, 12.412 em decimal, 12.412 na base 10 é igual 307C na base 16. Então, isso são cálculos matemáticos, nada mais que isso, tá? Fácil não, nem um pouco fácil. Nós temos que ver e fazer. Não tem como aprender aí cálculos matemáticos sem treiná-los, ok? Vocês têm uma série de exercícios e formas de fazer para aprender. Então, vamos voltar ao quadro. E uma definição, quando a gente fala arquitetura de processador, deve vir acompanhado obrigatoriamente de indicação de como o número binário é considerado, né? Então, a gente tem que saber, né, que a gente está falando da arquitetura do processador, se a gente lê da esquerda para a direita, dizemos que o MSB é o primeiro e o LSB é o último. Então, é uma sigla que o bit mais significativo e o LSB é o menos significativo. Se o primeiro é o MSB, ele representa o maior valor, sendo que o número deve ser lido da esquerda para a direita. Então, às vezes, dependendo da arquitetura do computador, por que eu trouxe isso? Porque a gente vê esses binários, esse conjunto de zeros ou uns. Eu falei que na conversão a gente pega do último para o primeiro, né? A gente vai dividindo lá e pega de baixo para cima. Importantíssimo. Por quê? Porque a gente vai escrever ele lá de baixo para cima. Então, mais significativo vai estar aqui. Então, da esquerda para a direita. Tá? Então, os mais significativos, porque eles vão ser, se eu fizer ao contrário, vai dar outro número completamente diferente, ok? Então, por isso a gente tem que prestar muita atenção, porque se eu fizer na ordem invertida, vai dar tudo errado, ok? Então, quando a gente está falando da arquitetura do processador, esse é um detalhe extremamente importante, certo? Então, vamos lá. Então, para resolver essa conversão de bases, né, fazendo, é claro que a gente não vai fazer um por um, né, desses resultados, né, mas o que a gente fez aqui? A gente avaliou, né, fez a conversão, né, tinha o binário, todos esses binários existiam, né, e completou com os que não tinham, né, por exemplo, octal, e analisou o hexadecimal, desse é correto, né? Aqui, o que a gente recebeu foi 315 como octal, deveria ser 327, e aqui CD deveria ser D7, então está errado. Aqui, a gente recebeu 377,
estava errado, deveria ser 375, e FF deveria ser FD. Então, aqui é só uma conversão, né? Aqui a gente, desculpem, que a gente recebeu o A5 estava correto, nessa outra verificação está errado, nessa verificação a gente recebeu o resultado octal está correto e na última está errado. Então, é só uma questão aí de fazer os cálculos, fazer as conversões. É claro que a gente não vai fazer isso, que demandaria aí um tempo bem maior. Mas fazer e comparar, fazer as conversões todas daqueles binários em octal e fazer todas as conversões daqueles binários em hexadecimal, ok? Então vamos lá. Introdução às instruções de máquina. Então vamos lá. Nós temos a segunda tarefa, né, falar sobre essas instruções. Então, é melhorar o tamanho e qual será a forma da instrução escolhida para o projeto de um processador. Então, eu falei que a gente ia avançar um pouco na instrução. Quando a gente fala de instrução, são as operações, né, que o processador vai fazer, tá? Então, considere você, profissional de computação, foi contratado para desenvolver um novo núcleo, né, do computador. É necessário que você, como projetista, crie aí um conjunto de novas instruções que será utilizado como base para a construção do processador. Então, qual seria o tamanho, o que é necessário para representar nessa instrução, sabendo que uma instrução nada mais é que um conjunto de algoritmos binários, sendo assim que cada um desses algoritmos representa qual a parte da informação que deve ser colocada em cada parte dos bits, existe uma regra. A instrução referencia espaços na memória, que serão utilizados para recuperar informações do processador e também para salvar os resultados do processamento. Essas informações deverão também ser incluídas no projeto da instrução. Porém, como fazer isso da melhor forma possível? Então, o que acontece? Se você estiver projetando, se a gente tiver no histórico aí dos processadores, o que aconteceu? Antes a gente só tinha um núcleo no processador, né? Hoje a gente tem vários núcleos, que é aquele dual core, quadricore, enfim, né? Por quê? Porque o núcleo só não deu conta. Então foram criados. Então esgotou-se todas as possibilidades de trabalhar com um núcleo só, foi colocado mais um núcleo, tá? Claro que a arquitetura do processador teve que ser modificado em função disso. Claro que a gente não vai ver todos os detalhes, eu vou mostrar o que precisou acontecer, né? Para quê? Para que essas instruções se tornassem mais rápidas. O que tem que acontecer? O processador tem que funcionar da melhor maneira possível, isso nós sabemos, né? Ele tem que buscar as informações, ele tem que armazenar essas informações. Nós vimos a hierarquia das memórias, tudo está interligado. Mas, por exemplo, não adianta você ter a melhor memória possível, né? Eu vou comprar, quando você vai comprar um computador, eu quero a maior quantidade de RAM possível, eu quero a maior quantidade lá, já que eu não posso comprar cache, né, no mercado, né, na loja, eu quero a que tiver mais cache possível. Aí o que tem de cache? Temos cache L1, L2, L3, né? O processador tem o que de cache? Tá, tudo bem, mas não é só a quantidade que é importante, é o acesso inteligente, é a busca, porque a gente viu na aula passada até que o processador tem uma sequência, ele vai buscar informação, ele vai decodificar, ele vai armazenar essas informações, depois ele vai distribuir essas informações. Então, por exemplo, se você tivesse eu tenho a maior memória possível. Vamos dizer que você estivesse... vamos pegar uma fita, tá? Vamos imaginar que a tua memória seja uma fita, um fio gigantesco. Essa quantidade de memória gigantesca que você tem. E você tivesse que procurar alguma coisa nessa fita, nesse fio, tá? E você não soubesse onde é que está. Imagina, quanto maior a memória, pior para você procurar.
Não é isso? Nessa lógica? Agora, se você tiver um sistema inteligente para procurar onde está a informação que você quer, as coisas se tornariam mais fáceis. Então, esta é a lógica de um processador. Não adianta você ter a melhor ou a maior quantidade de RAM, a maior memória cache, tá? Se você não tiver um acesso a essa memória. Por quê? Porque vai depender desse acesso a essa memória, dessa busca inteligente, para o processador também funcionar. Então, por isso que vieram os núcleos, por isso que há essa troca de informações e cada vez ela é mais rápida. Então, várias partes precisaram ser programadas, reprogramadas, refeitas para que o processador ficasse cada vez mais rápido, que é o nosso desejo, ok? Então, vamos lá. Então, toda a informação utilizada em um processador deve ser armazenada. Por isso que nós compramos um computador, verificamos algumas informações, como capacidade de RAM, HD, se o processador possui 1, 2, 3 níveis de memória RAM, de memória cache, desculpem. O tamanho da memória está diretamente relacionado à complexidade de seu gerenciamento. Então, não é só o tamanho que é importante, mas outras situações. A unidade básica de armazenamento é o registrador. Lembram da nossa pirâmide, que o registrador fica lá em cima, ele é o mais caro e que armazena menos. Existe no processador um banco de registradores. Esse banco de registradores funciona da seguinte maneira. Você passa o endereço determinado registrador e um bloco de hardware retorna seu conteúdo. Então, aqui já começamos, né, nesse banco de registradores. Lembram que os registradores, eles ficam localizados aonde? Dentro da onde? Da CPU. Então, ele já foi colocado ali para nós termos essas trocas mais rápidas. Vamos voltar ao quadro. Então, essa manipulação que eu falei para vocês. Então, só para vocês entenderem um pouco mais, o acesso a dado é feito por meio do endereçamento direto. Aquela busca, lembram naquele fio que eu falei para vocês? O endereçamento direto, ou seja, o acesso enviado, é o próprio endereço do registrador, então se torna muito mais fácil essa busca. Então, esses são acessos ou endereçamentos ou formas de trabalho inteligente. Tá? Então, os registradores, cada um, ele manipula dados ou endereços, ele trabalha com informações diferentes. Então, nós temos a manipulação dos registradores é realizada por meio de instruções dos processadores. Então, nós temos instruções do tipo I, do tipo R e do tipo J. Do tipo I, manipulam endereços de memória ou constantes. Do tipo R, podem realizar manipulações e as operações entre registradores. Então, se for uma soma, uma subtração, e as instruções do tipo J realizam desvios de instruções a serem executadas. Então, vejam, nós temos formas diferentes de trabalhar. Por que os processadores foram ficando mais rápidos? Porque cada um dos registradores, daquelas formas de armazenar, também foram modernizados. Tá? Então, vamos voltar ao quadro. Então, nesta evolução, né, nós temos alguns autores que criaram aí um processador chamado MIPS, né? Possui 32 registradores. Tá? Só para vocês saberem essa informação, que ele melhorou muito a forma de trabalhar. Tá? E outra, nós também temos aqui, além da arquitetura de von Neumann, a arquitetura de Harvard. Né? O que foi feito? A diferença, né, de von Neumann e Harvard é que no Harvard também tem, as duas têm memória, unidade de controle, unidade lógica e aritmética, entrada e saída de dados, as duas são iguais na composição. Tá? Só que na Harvard há uma separação física da memória dos dados
e da memória dos programas. Por que Harvard tem essa separação? Uma questão apenas de segurança. Só que, por que ela não... ela ficou melhor? Ela ficou melhor, mas ela ficou muito cara. Porque a partir do momento que eu expandi, que eu separei, eu não estou usando aqueles mesmos barramentos, lembram? Os canais que eu utilizo para fazer essa troca de informações. Então, eu tive que separar fisicamente, então eu tive que colocar mais componentes. Quando eu coloquei mais componentes, a arquitetura se tornou mais cara. Tá? Ela tem uma segurança maior, porém o preço ficou bem mais inviável. Né? Não inviável, mas ficou muito mais caro. Tá? Ela tem uma segurança muito maior. Por exemplo, se um vírus invadir, eu vou conseguir salvar muito mais partes, né? Porque os dados estão separados dos programas. Vou voltar ao quadro. Então, após entender aí os registradores, tipos de arquitetura, né, a gente também consegue entender, né, o porquê que isso tudo aconteceu e ficou mais rápido, né? E as instruções, né? As instruções, que são todo esse conjunto do que realmente o computador vai fazer, né? Os zeros e uns, né, entendidos pelo processador, eles vão ser, claro, representados por um conjunto aí de números. Né? Então, as instruções, eles vão ser também trabalhados por uma palavra, né? E a unidade de controle, ela vai utilizar o quê? O contador de programas, que é um registrador, ele vai passar por esse banco de registradores, a unidade lógica e aritmética vai fazer as funções dela e vão ser encaminhados. Então, lembram que a unidade de controle controla tudo que acontece dentro dentro do computador, qualquer função, a unidade de controle sabe o que está acontecendo. Né? Então, né, para você fazer um projeto, distribui-se, né, essas instruções em partes. Né? Esses 32 bits são divididos em 6 bits para operação, 15 bits para operandos, 5 bits para deslocamento e 6 bits para função. Por que eu pego esses 32 bits e divido? Por quê? Porque é muito mais lógico, é muito mais rápido, é muito mais confiável trabalhar assim. Então, cada conjunto de bits tem sua função. Então, funciona muito mais rápido, muito mais alinhado, né? Os nossos registradores, os nossos processadores funcionam infinitamente melhor. Eu até trouxe aqui um exemplo, é claro, não é simples da gente ver, mas se vocês quiserem acessar esse simulador, vocês podem ter uma ideia de como funciona aí um processador. Então, aqui está o endereço, tá? É um simulador de um programa gratuito, em Java. Nossa, eu não coloquei como funcionam os bancos de endereço, mas eu passo para vocês, sim, o simulador. Né? Então, o que fica na memória do programa, o que fica na memória de dados e como que é o banco dos registradores, quais os registradores estão sendo usados, só para vocês conhecerem, tá? É fácil? Não. Nesse simulador, a gente consegue enxergar alguma coisa, tá? Então, o que eu trouxe aqui? Para vocês entenderem que tudo foi modernizado, tudo foi trabalhado, né, para a gente chegar em uma associação de como seria mais interessante colocar ou dividir, né, as informações para que elas fossem facilmente acessadas e mais rapidamente. Claro, nós temos os núcleos foram divididos, foram trabalhados e aí a gente conseguiu melhorar. Quando a gente
colocou as instruções, conseguiu dividir naquele banco de registradores, conseguiu modernizar isso, aí nós tivemos uma evolução muito grande em termos aí da arquitetura de computadores, tá? Então, um modelo para um conjunto de instruções, é claro, né, que o processador, os processadores estão operando aí em 64 bits, né, as estruturas são diferentes. Aqui é só um exemplo, né, a arquitetura de 32 bits. Então, o que é mais adequado depende do projeto que você está fazendo, né? Aqui é um exemplo, né, com o MIPS, o que você teria que fazer, o que você teria que colocar, né, para projetarmos aqui melhor os 32 bits, né, nesse caso específico, 8 bits para identificação da instrução, 6 bits para o controle, 18 bits para informações, tipo R, tipo I, né? Então, cada projeto que você for fazer, é claro, precisaria muito mais aprofundamento para a gente conhecer cada tipo dessas instruções, mas isso é só para vocês terem uma noção da evolução, né, que nós tivemos dentro dos processadores com os registradores. Então, vou deixar um questionamento aí para vocês. Vocês entenderam as formas de funcionamento de um computador? Então, não é apenas uma conversão simples, tá? Envolve uma série de passos. Então, um minutinho para vocês pensarem e já retornamos. Bem, moçada, nas aulas a gente sempre cria situações hipotéticas, né, dentro do que a gente está desenvolvendo para poder trazer alguns exemplos do que existe, né? E como eu sempre falo, arquitetura e organização de computadores, eu tenho que trazer alguns exemplos práticos ou próximo do que a gente conhece para vocês entenderem, né? Afinal, o computador ele foi bem baseado, né, lá quando começaram a pensar, principalmente nessa parte que a gente acabou de ver, né, dessas questões inteligentes, de como foi implementado, de por que aqueles registradores, aquelas memórias pequenas tiveram que crescer, tiveram que seguir uma lógica, né, de armazenamento. Por quê? Porque as informações elas vão sendo buscadas, quanto mais rápidas elas forem buscadas, melhor é a resposta do nosso computador, tá? Mas não adianta ter só uma memória gigantesca, porque não vai resolver nossos problemas, tá? Eu estou mostrando para vocês, estou contando para vocês como isso se deu. Então, é claro que o nosso intuito aqui, nós não vamos desenvolver nenhuma nova tecnologia, nem vamos projetar um novo processador, né? São questões hipotéticas, né? Se você tiver um dia que projetar, você vai pensar que você pode ir por esse caminho, né? Vai dar certo? Vai, você vai ter que conhecer como que um banco de registradores funciona, quais os registradores você vai usar, como que a unidade de controle funciona, você vai ter que seguir todos esses passos, né? Ou como que as instruções funcionam para você poder agilizar, como que você posiciona todos os 32 bits ou 64 bits, né? Qual a ordem. Então, você estará se dedicando ao hardware daquele computador ou daquele projeto, né? Mas eu quero que vocês tenham uma noção do que acontece, ok? Combinado? Então, vamos lá.
Agora nós vamos ver um pouquinho do pipeline de instruções. Então, o que são as instruções? As instruções nada mais são, né, do que o computador deve fazer. Instruções. Agora, o que é o pipeline de instruções? O que aconteceu, né? Até um certo momento, né, eu falei desses cores, né, desses dual core, desses núcleos, né? Antes, claro que tudo evoluiu, né? Principalmente, não só o hardware como o software, a gente teve aí uma curva com anos que o hardware desenvolveu mais rápido, outra curva onde o software desenvolveu mais, enfim. Temos anos que mais desenvolveu hardware, mais desenvolveu software, e claro que eles vão tentando caminhar junto, porque não adianta desenvolver infinitamente o hardware se um software não acompanhá-lo. Então, sempre que se desenvolve hardware, a gente tem que pensar aí nos softwares e vice-versa, ok? Então, com o hardware evoluindo, o software teve que evoluir também, e vice-versa. Para isso acontecer, tá? Chega uma hora, por exemplo, a gente viu na evolução dos computadores, chegou uma hora que aquelas válvulas, aquela quantidade gigantesca lá, aquelas salas enormes, não dava mais conta. Queimava a válvula, enfim. Foram substituídos pelos transistores, os transistores depois foram substituídos pelos CIs, os CIs diminuíram ainda para a gente chegar na miniaturização que a gente tem hoje, ok? Tá? Aí foram utilizadas outras técnicas para quê? Para não queimar também. A gente sabe que o computador esquenta, tá? Por mais que a gente cuide, o computador tem uma vida útil hoje, né? Por melhor que seja o nosso computador, ele vai ter um desgaste das peças, sim, por calor. Por melhor que seja a tecnologia, nós temos isso, tá? É uma das partes. Então, tudo isso está sendo aprimorado a cada vez mais. Cada ano aí a gente tem novas tecnologias. Essas novas tecnologias estão nos projetos. Os projetos estão sendo aperfeiçoados. Uma das grandes evoluções que a gente teve, quando a gente fala aí nessa melhoria, nessa rapidez de funcionamento, e como a gente fala que o coração do computador é o processador, a gente está focando mais no processador. Quando a gente fala de projeto, tudo melhorou, mas o processador ele teve que pensar em recursos extras para ele melhorar, né? Já que ele controla grande parte, né? Ele tem a unidade de controle ali que controla grande parte do que acontece, né? Não só o processador, a CPU como um todo, unidade de controle, unidade de lógica aritmética, os registradores e o registrador em si, tá? Então, essa comunicação, o processador em si, tanto que essa comunicação com os registradores, aí, com esse banco de registradores, com todas essas situações. Agora, a hora que colocou-se o paralelismo, ou seja, começou-se a trabalhar em conjunto, houve uma rapidez, houve uma velocidade maior como um todo, tá? Então, o pipeline, tá, tem muito, o trabalho em ondas, esse trabalho em paralelismo. Eu vou trazer um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é esse pipeline de instruções. Nada mais é do que um paralelismo. Então, claro, né, eu trouxe uma situação, um problema aqui, um exemplo, né, do que a gente poderia fazer. Então, vamos lá. Então, é identificar etapas de execução da instrução, né? Claro que a instrução vai ser executada e o que a gente pode melhorar? Tudo a gente pode melhorar e sempre. Visualizando o caminho dos dados de um determinado processador com barramentos de 8 bits, ou seja, a quantidade de dados que flui é de 8 bits, é possível não só identificar as etapas do processador, como também propor modificações e verificar possíveis otimizações. Você, como pertence ao grupo de projetistas de hardware de uma empresa X, recebeu uma nova tarefa. A equipe de engenheiros recebeu a imagem do caminho dos dados de um processador,
que será fabricada pela concorrente Y, né? Então, está aqui, tá? Vejam que aqui a gente tá vendo, né, como funciona um processador, né, o conjunto aqui dos barramentos, o contador de programa, a RAM, né, os registradores, a unidade lógica aritmética, os barramentos de endereço, barramentos de dados. Então, a composição, né, da arquitetura de um processador da empresa X. Tá? O que acontece, ou seja, o processador tem essa configuração. Isso faz toda a diferença. Por quê? Eu posso melhorar isso? Eu posso. Todos são iguais? Não, cada empresa tem o seu. Então, isso é um exemplo hipotético. Todos têm essa composição. Claro, com elementos a mais, a menos, enfim. Mas esse é um exemplo de processador. Sem isso, ele não vai funcionar. Tá? Então, é um exemplo hipotético. Tá? Mas vai ter que ter um contador, vai ter que ter a sua RAM, sua ULA, tudo isso ele vai para funcionar. E como melhorar isso? Sempre eu posso melhorar, mas só para vocês terem uma noção, né? E como funciona esse paralelismo. Então, uma empresa tem isso, e você, enquanto projetista de hardware, é o que eu falei, que alguns serão projetistas de hardware. Então, você vai ter que pegar um processador assim e ver se você consegue melhorar. Então, vamos lá. Para que a sua empresa não seja prejudicada, sua tarefa é identificar neste diagrama as etapas de execução da instrução e se esse processador tem potencial para otimizações. Com o conhecimento adquirido, será possível realizar essa tarefa, né, detalhada do caminho que os dados vão percorrer. Vocês acham que olhando aqui é simples? Claro que não, a gente teria que entender, né, como que a instrução chega, como que a instrução vai, por onde que ela anda, aonde que ela busca, o que que ela vai fazer, qual o caminho melhor para ela seguir. Então, cada um desses passos, né, não é simples, ok? Então, o que que a gente tem de pipeline? Tá? Vou explicar o que que eu quero que vocês entendam. O que é pipeline? Tá? Então, nós temos lá um diagrama só para vocês entenderem como que a gente faz. Agora, eu vou explicar de maneira muito simples o que é o pipeline. Tá? Nós temos... Opa, pulou aqui a minha imagem. Vamos para o quadro só para eu apresentar o que nós vamos ter. Tá? A segmentação, né, de instruções, ou seja, em inglês o pipeline, é uma técnica de hardware, que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. Suponha que você tem que arrumar a sua roupa suja e para isso você precisa, primeiro, de uma máquina de lavar. Aqui você tem a máquina de secar, aqui você vai passar e aqui você vai dobrar cada peça de roupa, tá? Guardar, né? Então, lavar, secar, passar e dobrar, tá? Todo mundo tem plena consciência, lavar, secar, passar e guardar a roupa, né? Vamos pensar, tá? Nós vamos pensar isso num projeto de arquitetura de hardware. São 4 passos. Né? Você tem uma máquina que lava roupa. Todo mundo conhece uma máquina de lavar roupa. Uma máquina que seca a roupa. Ótimo. Você vai pegar o ferro e vai passar a roupa. E você vai pegar e guardar aquela roupa. Ótimo, todo mundo conhece, todo mundo já fez. Todo mundo... Agora, nós podemos otimizar essas funções. Então, vou explicar o que é pipeline de instruções. Tá? Consegue ou não? Tá? Vamos pensar. Alguém consegue otimizar essas funções? Que ordem você faz? Você consegue passar antes de lavar? Você consegue guardar antes de lavar? Claro que não. Tá? A ordem seguida é essa. Lavar, secar, passar e guardar. Tá? Agora tem um porém. Tá? Vamos pegar um exemplo. Se você leva 1 hora para... Vamos dizer que a tua roupa leve 1 hora para lavar, 1 hora para secar, você leva 1 hora para passar
e 1 hora para guardar. Para fazer esse ciclo completo, quanto tempo você leva? 4 horas. Uma para lavar, uma para passar, uma para lavar, uma para secar, uma para passar e uma para guardar. 4 horas, ok? Normal. Estamos fazendo cálculo. 4 horas para fazer o ciclo completo, tá? Porém, o que acontece? Você precisa esperar todas terminarem para fazer a outra? Não. Você precisa esperar terminar de lavar a roupa para secar, para pôr na secadora. Só que você não pode, terminou de secar, você não pode pôr mais roupa para lavar? Claro que pode. Quando você tirou a roupa para passar, você não pode pôr aquilo que estava na primeira máquina, pôr para secar? Quando você terminou de passar, você não pode agilizar, ou seja, o que está ficando ocioso, aquela 1 hora não pode se transformar muito mais? Claro que pode. Entenderam a lógica da coisa? Você levava 4 horas, se você sentar numa cadeira, né, esperar 1 hora, lavou. Daí você tira toda a roupa, põe, espera mais uma para você poder passar. Aí você passa 1 hora, você leva passando, e mais 1 hora para guardar. Daí você começa a pegar outro cesto de roupa, começa a lavar. Assim você vai levando 4 horas para fechar aquele ciclo. Então, você lavou 2 cestos de roupa em 8 horas, 3 cestos em 12 horas. Não, vamos melhorar isso, né? Assim que você tirou a roupa que você acabou de lavar e pôs na secadora, você já pega o segundo cesto, vai lá e põe para lavar. E assim sucessivamente. Isso é pipeline. Você, ao mesmo tempo, em paralelo, você fez outras funções. Você não deixou nada ocioso. Esse é o mesmo princípio do processador. Então, o processador não vai ficar de braços cruzados esperando tudo se completar para receber a próxima instrução. Pipeline não deixa o processador ficar aguardando, ele já ocupa o processador. Entendeu? Por quê? Porque daí as instruções serão mais rápidas, ou seja, nós vamos ganhar rapidez no processamento. Vamos lá. Então, essa aqui seria a nossa função. Então, a pior forma, né? Esperava as 4 horas, esperava as 4 horas, esperava as 4 horas, esperava as 4 horas. Tá? Agora, nós podemos trabalhar em paralelo. Então, aqui, ó, tudo bem, eu tenho que esperar a minha 1 hora para fazer a primeira roupa lavar. Opa, mas a partir do momento que eu pus na segunda máquina, eu já comecei a trabalhar com a primeira. Quando eu fui passar a minha primeira roupa, eu já estou com um pouco de roupa secando e mais um pouco de roupa lavando. Enquanto eu guardo o meu primeiro cesto de roupa, eu já estou com o segundo cesto passando a roupa, com o terceiro cesto secando e com o quarto cesto lavando. Então, o que eu fazia em 4 horas, eu vou fazer em 1 hora e 45, tá? E esse é o princípio do pipeline, ou seja, eu deixo todas as máquinas, né, ocupadas, ou deixo a minha CPU ocupada todo o tempo. Então, em vez de fazer as minhas 4 instruções em 4 horas, lavar os 4 cestos em 4 horas, eu vou lavar meus 4 cestos em 1 hora e 45. Em vez de deixar a CPU ociosa, eu vou desburocratizar e vou fazer essas instruções. Então, nós aí tivemos algumas... Para conseguir fazer isso, nós tivemos algumas evoluções aí nas arquiteturas de computadores. A arquitetura CISC, né, foi uma dessas evoluções. Então, ela compreendeu que a gente podia fazer tudo, não deixar o nosso processador ocioso, né, e trabalhar com ele da melhor maneira possível.
entenderam? O que é pipeline de instruções? Então, não deixar o processador esperando a próxima instrução, que ele fizesse, né, uma instrução por vez, ela seguisse todo o caminho e assim completasse, vinha a próxima instrução. Não, ele consegue trabalhar e rapidamente com várias funções. Tá? Por isso que nós temos aquela sensação de estar fazendo download, ouvindo música, escrevendo, fazendo N situações. É impressão, né? Não é tudo ao mesmo tempo, mas nos passa a impressão de ser ao mesmo tempo. Vamos ao quadro. Então, as arquiteturas, né, possibilitaram aí, né, fazer. Então, nós tivemos esse chamado ganho de desempenho com pipeline, né, que são algumas formas de trabalho, né, bem mais ágeis, né? Então, o conceito de paralelismo atualmente é muito difundido, principalmente com o aumento do quê? Dos núcleos dos processadores. Esses núcleos são utilizados em paralelo para a execução de diversas tarefas no computador. Nos dá essa sensação. Porém, a tecnologia de se colocar vários núcleos em processador foi desenvolvida após terem se esgotado as possibilidades de otimização em apenas um núcleo. Essa otimização ocorreu por muito tempo, considerando o aumento no clock do processador e no número de instruções. As limitações encontradas, né, no desenvolvimento, elas foram realmente físicas, né? Então, aqui as instruções, né, só para a gente saber que esse é o caminho, né, nós temos as formas, né, que é a busca, a decodificação, a execução e o resultado, né, agilizados, que são as fases aí do nosso processador. Então, vocês viram que algo foi melhorado. Então, só para vocês entenderem esse pipeline, né, que aquela busca, decodificação, aquelas fases lá que o nosso processador executa, foram feitas de forma otimizada, de forma agilizada. Então, para nós fecharmos esse pipeline, né, já que eu queria que vocês entendessem o contexto do que é o pipeline, vamos ao quadro. O bloco 1, né, que é a busca, né, o bloco 2, a decodificação, o bloco 3, que é a execução, e o bloco 4 é a gravação na memória, né, esse aqui, ó. Busca, decodificação, execução e o resultado, né, ou a gravação ou a gravação ou alguma ação. Sendo assim, o processador possui 4 etapas implementadas, podendo manter 4 estágios básicos de pipeline, né? Então, ele vai fazer esses pipelines e seria interessante aí, se a gente tivesse aquele modelo, iríamos trabalhar bem com ele aí nesses 4 estágios básicos de pipeline. Então, só para a gente tinha um modelo, né, só direcionando aí aonde ele faria esses 4 pipelines, tá? Então, claro, é só para vocês entenderem, é só para vocês analisarem a arquitetura dos computadores, né? Só para vocês terem uma noção do que poderia acontecer, né? E, claro, como eu falei para vocês, são exemplos que a gente sempre traz aqui para a realidade para vocês fixarem como que acontecem e como podem aí ser vistos como esse pipeline, né? Claro, eu trouxe o exemplo de passar, lavar, de lavar, secar, passar e guardar, né? Mas pensem que essas fases são as 4 fases aí que um processador executa, né? Que ele vai buscar. É claro que ele busca no pipeline a próxima instrução, não vai fazer uma sequência só das instruções, né, que ele faz, ele vai buscar a próxima e assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho da linguagem assembly,
né? A linguagem assembly é uma linguagem bem próxima aí do que o computador entende, né? Ela trabalha, né, com endereçamentos aí dos registradores. Foi a chamada linguagem de máquina. Por quê? Porque o assembler, né, que é a linguagem que a gente programa, quem sabe o assembler, né, quem consegue, os programadores, não que a gente tenha que conhecer, pegar um registrador e endereçar, porque hoje nós temos as linguagens aí de alto nível que já são preparadas para fazer isso de outra maneira, né? Mas você entender como se relacionam, principalmente como eu falei no começo da aula, um carro autônomo, por exemplo, é importante a gente correlacionar, né, que a linguagem que você está programando para que um carro autônomo funcione, né, ele vai estar próximo, né, as ações que você fizer vão estar próximo aí de uma resposta rápida ou demorada de um carro autônomo, tá? Então, vamos lá. Agora, você, como parte da equipe de desenvolvimento de uma empresa da empresa X, teve uma nova atribuição, considerando os problemas solucionados, né? Agora você foi designado para a função de elaboração dos mnemônicos, né, da linguagem de montagem do processador que está sendo desenvolvido pela empresa. Então, claro, você vai fazer a linguagem, né, dentro do processador. Então, é algo bem específico que você gostaria de trabalhar. Nessa etapa, você será apresentado ao diagrama do processador, de novo, né, só para vocês entenderem. Baseando-se nessas informações e considerando as otimizações discutidas, você deve criar as instruções a serem utilizadas para o desenvolvimento do programa em linguagem de montagem e futuramente dos compiladores de linguagem de alto nível para a arquitetura do processador, tá? Então, é como se você fosse aí agora trabalhar com a linguagem, né, de baixo nível para melhorar melhorar o que o processador pode fazer, né? Então, pensem que você está comandando um ônibus autônomo. Então, você vai ter que se preocupar com vários detalhes, né, de hardware em si. Então, você está programando o hardware, tá? Para programar o hardware, vamos programar a linguagem de baixo nível, né? Então, você vai saber exatamente, né, o que vai ser armazenado, onde, você vai direcionar para onde, para qual registrador você consegue armazenar, você quer que armazene. É claro, nós temos registradores específicos, né? Temos registradores que nós enquanto programadores, podemos utilizar. Tá? Considerando que o hardware está pronto, crie uma tabela com possíveis instruções. Os ajustes a serem feitos na arquitetura serão realizados pelos outros idealizadores do projeto. Lembre-se de que buscamos uma arquitetura otimizada. Lembre-se de verificar qual seria o conjunto mínimo de instruções necessárias para a construção de programas, pois caso falte alguma instrução em seu conjunto, pode ser que não seja possível escrever programas corretamente usando a linguagem de montagem. É fácil? Não, não é fácil, né? Então, vamos relembrar alguns conceitos que nós, quando começamos a computação, a gente conhece, né? Começa a conhecer esses conceitos. Nós sabemos que um software ele pode ser compilado, ele pode ser interpretado, traduzido, ou pode usar uma técnica híbrida, que as instruções sejam executadas, tá? Então, dependendo do software, né, nós vamos ter alguma
dessas situações. Nesse processo, o código escrito em uma linguagem de programação de alto nível, como Java, C++, C Sharp, será convertido para um código intermediário e, no caso dos programas compilados, convertidos novamente para gerar os comandos que o processador é capaz de executar. Não esquecendo que quais os comandos que o processador é capaz de executar. O processador só entende zeros ou uns. Então, os comandos, de alguma maneira, eles vão ter que chegar em sequências de zeros ou uns, porque é o que o processador entende. Então, nós vamos ter que fazer algo que o computador entenda. O que o computador entende? Linguagem binária. Vamos voltar ao quadro. Esse código intermediário é chamada linguagem de montagem ou assembly. Essa linguagem foi criada com o objetivo de facilitar o trabalho para os programadores, que anteriormente deviam saber os códigos binários para cada instrução para poder programar. Então, foi um tempo difícil, né, para os programadores. Então, o que é um compilador? É um programa que possui como entrada um arquivo de determinada linguagem de programação e retorna o quê? .exe, ou programa executável de uma determinada linguagem para uma determinada arquitetura de computadores. Existem dois grandes grupos de operações que são executadas, que são as operações de análise, que englobam as operações específicas do compilador, e síntese, que são voltadas para a geração do código em si. Em uma arquitetura, englobam a geração de um código intermediário, a otimização desse código, gerando um código objeto que será executado pelo processador. Então, papel importante dos compiladores, importantíssimo dentro aí da arquitetura dos computadores. Então, vejam, tudo funciona em sintonia, em sincronia. Então, quando a gente está programando em linguagem de alto nível, tudo isso acontece. Porque a gente está pondo os nossos ifs, os nossos comandos de uma linguagem de alto nível e, de alguma maneira, vai ter que chegar lá no processador entendível. Até quando a gente declara uma variável, essa variável, de alguma maneira, vai ter que reservar um espaço, né, para ela ser armazenada, para você entrar com valor e aquilo ser reconhecido. Vamos voltar ao quadro. O conjunto de instruções de um processador é a base para a construção da sua arquitetura. Não é possível adicionar uma instrução ao conjunto de instruções sem que exista o caminho de dados necessários para a sua execução. Então, quando a gente está falando dos processadores, tudo tem que ser bem pensado antes, né? Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Caso seja uma instrução básica necessária para o correto funcionamento, é necessário modificar o hardware. Então, nós temos aí, quando a gente for pensar em projetar algo, temos que pensar bastante. A vantagem de se definir tipos de instrução, como fizemos, é que qualquer instrução que utilize um hardware existente possa ser expressa por um dos formatos básicos, pode ser adicionado a um conjunto sem problemas, tá? Então, como que a gente programa, né? Para a gente acessar a linguagem de máquina, a gente põe um cifrão seguido do nome do registrador. Aí nós temos aqui, para armazenar um valor na memória, usamos a instrução LW, né? E o nome do registrador. Então, tem algumas formas. Aqui está, né, alguns exemplos para vocês, né, da linguagem de máquina. Os campos deslocamento, função, são preenchidos automaticamente quando o código binário é gerado a partir da linguagem de máquina. Então, estão vendo, ADD é adicione, né, adicione aonde? Ali está o cifrão, né, eu quero que some o conteúdo do registrador 1 com o registrador 2 e seja armazenado em RD, que é o registrador destino. Então, só para vocês terem uma noção, né, de como programa aí em linguagem de máquina, tá? Então, claro, para a gente implementar, né, isso é só para vocês saberem que a gente pode, né, também
trabalhar com essa linguagem de máquina, a gente pode direcionar algo que a gente queira, principalmente quando você está montando, fazendo modificações para melhoria aí do nosso processador, ok? Então, falando no Assembly, né, o Assembly trabalha com muitos mnemônicos, que a gente chama de mnemônicos, que são, por exemplo, ADD. ADD é adicione. Então, a gente tem, claro, regras como toda linguagem de programação, só que muito mais próximos ao que a gente quer que aconteça no hardware, tá? Então, vamos voltar ao quadro. Então, como parte da equipe de desenvolvimento, teve uma nova atribuição, né, baseando-se nessas informações. O que você poderia fazer? Você poderia, né, trabalhar nesse desenvolvimento de linguagem com algumas otimizações, ou seja, você poderia mandar, né, fazer algumas operações. Então, você poderia, por exemplo, receber uma soma, você poderia comparar alguns bits, né, que estão armazenados, você poderia armazenar alguns endereços. Então, aqui tem uma tabela de possibilidades, tá? De como você programaria em uma linguagem de máquina, tá? Só para vocês conhecerem. É claro que eu não quero que vocês saiam programando em linguagem de máquina, que não é algo tão simples, tá? Eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam que há essa possibilidade de vocês programarem em linguagem de máquina. Tá? Que vocês podem mexer no hardware, que tudo isso aconteceu, toda essa evolução de rapidez, quando a gente fala da evolução do hardware, da arquitetura e organização, aconteceu por quê? Porque mexeu-se, né, no hardware, programou-se melhor, esgotaram-se os recursos lá de um núcleo e passou-se para outro núcleo, e assim sucessivamente. Então, essa aula de hoje, eu queria que vocês conhecessem, tivessem uma noção de que aquele processador, aquela nossa CPU lá, ela, em conjunto com as memórias, em conjunto com tudo que há no computador, elas vão funcionar e vão evoluir cada vez mais. Então, vou deixar uma pergunta, um questionamento para vocês. Vasta e diferente essa programação de máquina, não é mesmo? Extremamente diferente. Vocês sabiam que a gente pode mexer lá dentro do computador com essa programação de máquina? Então, um minutinho e já retornamos. A Luana me mandou um recado aqui, moçada, sobre o material complementar. Sobre a primeira parte do material complementar, daquelas conversões de base, eu mandei todo o material, né, que foi a primeira parte da aula. A segunda, a terceira e a quarta parte, eu queria que vocês tivessem uma noção do que acontece. Então, eu trouxe alguns exemplos. Eu acho que o que a gente trabalhou na aula é suficiente, né? A não ser que vocês queiram se aprofundar um pouco mais aí no que a gente viu, eu posso elaborar mais um material complementar, tá? Mas eu acho que é extremamente importante vocês compreenderem essa conversão de bases, né? E a gente sempre traz algo mais nas aulas para vocês compreenderem também. Então, vamos só recapitular, né, a nossa aula de hoje.
Então, o que nós vimos? Esses sistemas numéricos, né, que eu coloquei lá um pouco mais de material complementar, a introdução às instruções de máquinas, o pipeline de instruções e a linguagem assembly. Então, eu gostaria que realmente vocês compreendessem bem essa conversão de bases, né, e tivessem uma boa noção do que acontece, que são aspectos mais importantes, mais inteligentes, que às vezes a gente vai comprar um computador e você quer o melhor de tudo. Só o melhor de tudo não funciona. A gente tem que entender que o nosso processador tem que estar alinhado com as nossas memórias, tem que estar alinhado com tudo que existe lá dentro, ok? No hardware do nosso computador. Então, até uma próxima aula e nos vemos.